Sou o professor Robson Macedo. Hoje nós iremos estudar sobre a arte no Renascimento. Este movimento artístico chamado Renascimento nasceu na Itália, na cidade de Florença, século XV, principalmente quando Roma, capital da Itália, ela denominou Florença capital da arte e da cultura. E neste momento começou a haver uma revolução cultural em todo o continente europeu. E este movimento trouxe desenvolvimento de métodos, de formas, de criações, de junções de características de artes anteriores, de procedimentos artísticos anteriores, com a arte grega, greco-romana que deu esse início, com efeitos da arte que existia antes dos egípcios, dos fenícios, dos povos babilônicos, revivendo essas culturas passadas. Esta arte renascentista é um período que traz a ideia deste ressurgimento, é trazer a consciência de uma ressurreição de inspirações das civilizações do passado. Características desse renascimento é racionalidade, dignidade do ser humano, rigor científico, ideal humanista, reutilizações das artes passadas, especificamente a que mais se aproximou e mais desenvolveu foi a greco-romana. Com as expansões marítimas, explorações de novos continentes nesse período, desenvolvimento de ciência, o homem com mais confiança nas suas produções, a reforma protestante, o estudo da anatomia, iluminações surreal, intensidades emocionais nas obras e as explorações em todos os ambientes na Terra. Tudo isso trouxe inspirações em todos os âmbitos da vida social. E a arte, ela é específica em todos os ambientes. Ela está envolvida em tudo isso. Na arquitetura, nós temos todos esses detalhes. E temos os personagens em que se destacaram e fizeram história até hoje. Na pintura tivemos um ápice, um desenvolvimento, um acrescento, uma progressão enorme. E vamos destacar alguns grandes artistas na pintura. O muito conhecido Leonardo da Vinci, vamos falar sobre ele. Michelangelo. Na escultura, as teorias acima de tudo para trazer uma performance com qualidade e real para a comunidade. E o Renascimento na música, grandes compositores tiveram uma ascensão enorme, um ápice, tiveram um destaque grande na comunidade, na Europa Ocidental, saindo da Itália e expandindo todas as inovações e novos ideais filosóficos por todo o mundo. Falar sobre essa arquitetura é mostrar esse desenvolvimento para os grandes profissionais da área, artisticamente e profissionalmente. Os designs, as formas. No Renascimento, os formatos geométricos eram muito importantes nas construções e faziam uma harmonia entre a pintura, entre a escultura, o desenho, o design, junto com a arquitetura. Existem os arquitetos do Renascimento destacáveis, por exemplo, Leon Battista Alberti, pintor, escultor, escritor e um grande desenvolvimento no design. Buscava os estudos da ciência e das artes. Destacava a confiança do homem em seus retratos. Ele foi um dos que escreveu os primeiros manuais, trazendo uma perspectiva e levando outros profissionais para um direcionamento. Andrea Palladio teve uma influência enorme, teve um tratado, um manual, um padrão de 4 livros escrito por ele. Trouxe detalhes e técnicas gregas para esse livro, para dar uma sistematização à grande Roma na época. O formato das colunas, o desenvolvimento do panteão, a forma de cobertura, a simetria muito forte, muito impactante, esta medida regular
Temos que entender que na época as coisas eram mais difíceis de se compreender. Medição, altura, largura, esse pensar do direcionamento de medir as coisas exatas ou calcular as coisas, tudo era de uma forma de lápis e papel e de muito tempo disposto numa mesa, escrevendo, riscando, pensando, desenvolvendo, lendo, experimentando. As experimentações eram muitas naquela época. Não podemos pensar o Renascimento como que as coisas fossem hoje. Hoje tudo é mais fácil, hoje tem a internet, o Google, hoje tem uns grandes homens que já fizeram história, já lançaram livros, já fizeram caminhos, já desenvolveram manuais para que possamos dar procedimento a muita coisa. Naquele tempo as coisas eram mais difíceis. Podemos destacar Michelangelo Buonarroti. Este foi aquele que supervisionou a reconstrução da Basílica de São Pedro. Esta basílica se encontra em Roma, capital da Itália. Com todos estes apetrechos e detalhes arquitetônicos, Roma se torna a capital da Itália de uma forma estrondosa. É considerado o primeiro grande centro cívico da Renascença. Principais características dessa arquitetura: ordens arquitetônicas, ou seja, compreender as organizações feitas ou o sistema organizacional, tudo baseado na matemática. Arcos de voltas perfeitas. Todo o sistema era feito por arcos. As esculturas e pinturas nas arquiteturas eram um processo autônomos. Não poderia citar nomes. O que tinha que se destacar era o design e os formatos. As construções teve muitos palácios, igrejas, as casas de descansos fora da cidade, fortalezas, que eram locais militares da época, e o ambiente urbanista. Então toda a Europa Ocidental ela foi impactada com esse renascimento arquitetônico. O movimento artístico aproveitou muito isso nos anfiteatros, nos teatros. A expansão cultural foi enorme, saindo de Florença para toda a Europa. Grandes concertos nas cortes, e com esse avanço artístico renascentista saindo de Florença, alguns países se destacaram, como a França, Portugal. Vamos falar da pintura renascentista. Pelos pesquisadores, a pintura renascentista foi o período mais rico artisticamente falando, com muitos talentos. Grandes pintores se destacaram e trouxeram uma filosofia, um pensamento, um ideal para a sociedade. Através da pintura, eles proclamavam seus pensamentos para trazer uma informação, o conhecimento para a comunidade. Principais características da pintura da época renascentista, conhecida como perspectiva na arte, nas figuras, nos desenhos, trazer uma informação, um conteúdo, um direcionamento, valorizar os formatos geométricos, as linhas. Quando eu falo dos formatos geométricos, estou falando dos formatos geométricos espaciais, planos, as linhas muito conhecidas como vertical, horizontal, franzido, espiralado, ondular. O uso do claro escuro são pinturas iluminadas, com sombras, com contrastes. Uma das características é o realismo, fazer de forma que as pessoas venham a observar, expressar a grandeza do Deus, do divino, o pensamento como uma realidade e a compreensão da ciência. A técnica da tinta a óleo surgiu no Renascimento e o surgimento dos artistas com novas técnicas, novos ideais e trazendo também técnicas do passado, de civilizações antigas e dando uma roupagem nova, uma forma nova de desenvolver. De tais grandes artistas da pintura que se destaca, vamos falar sobre Leonardo da Vinci, o artista que traz a ideia do homem da Renascença, homem de múltiplos talentos. As quantidades de obra dele foi imensa, dominou a sabedoria, trouxe jogo de expressão para as pessoas poderem pensar e refletir através das imagens, estimulava a imaginação das pessoas através das pinturas. Obras conhecidas dele, a Mona Lisa, a Última Ceia, trazendo a ideia do homem como o centro do universo. Outro grande artista que se destaca na arquitetura, ele é um grande nome na pintura, Michelangelo, um grande contribuidor na pintura. Uma criatividade esplendosa. Acredita-se que existe uma divindade na vida dele que traz essa inspiração.
Na época era conhecido como o Divino Michelangelo, um homem solitário, um homem sem muitas companhias, mas de grande inspiração para os artistas até hoje. Muito conhecido as obras da Capela Sistina, onde ele pintou o teto, as pinturas do Vaticano. Rafael Sanzio se destacou nesta época também, com pinturas sombreadas. Vamos dialogar sobre as esculturas da época. As esculturas do período renascentista, existem umas regras, e essas regras, elas advêm, elas são baseadas, fundamentadas no processo da arquitetura. Os principais motivos dessas regras e características das esculturas renascentistas levam para um acentuamento sobre o naturalismo, sobre essa perfeição bela do corpo, um forte interesse pelo ser humano, pelo corpo, pelo homem, pela estética. Mostra um conhecimento técnico nas esculturas e um conhecimento muito tendencioso ao conteúdo, às informações. O período da época renascentista nas esculturas mostra uma ostentação do conhecimento. O processo geométrico era mais simples, os designs de ser feito. As pinturas do período renascentista e as esculturas, elas não mais faziam parte como fosse um ornamento da arquitetura. Não era mais um enfeite da arquitetura como no tempo passado. Neste período renascentista, a pintura e a escultura eram independentes, tinham autonomia, brilhavam mais, conquistaram seus espaços. Dos escultores, o mais conhecido e foi o nomeado um dos principais era Michelangelo. Ele era muito bom na pintura, na arquitetura e na escultura. Conhecidíssimo por conta da Basílica de São Pedro ou do teto da Capela Sistina. Capela essa que foi construída pelo Papa Sisto IV. No período renascentista existia uma cultura, um processo de buscar, de interesse pela leitura, pela literatura. Existiam muitos escritos, muitos livros, muitas pessoas que viviam em busca do conhecimento, de se conhecer. A filosofia era muito forte na época. No período renascentista, vamos falar um pouco sobre a música. Nesta época, a música era muito forte vocalmente. Estava no fim do período medieval e adentrando neste ambiente musical com um instrumental base de acompanhamento vocal. O estilo polifônico, várias vozes com suas divisões, vários instrumentos, tudo simultaneamente, unificados, trazendo uma harmonia para o público, em que antes era um processo uníssono. Alguns grandes compositores da época, como Orlando de Lasso, William Byrd, Giovanni Pierluigi da Palestina, uma das suas regras que a música era cada vez mais livre, sem regras, sem padrão, fugiu daquele processo medieval e tornou um processo mais criativo. Permitia vários alcances, ritmos, harmonia, melodias, os contrapontos mais suaves, mais livres. As músicas secular absorveu técnicas das músicas sacras, religiosas e vice-versa. Houve um compartilhamento de ideias. Principais características entre os musicólogos é que a música renascentista começou a se basear nos modos ou nas escalas gregas. As músicas instrumentais começaram a incluir outros parâmetros, outros apetrechos musicais, instrumentais dentro das suas orquestras, dos seus grupos. Teve uma crescente na teoria musical com mais firmeza, mais padronizada e notação musical. A partitura em si ela começou a ser desenvolvida. Começou a entender que a linguagem musical, partitura, era algo importante, formal, necessária. Como vocês puderam acompanhar esse raciocínio sobre essa arte dentro do período renascentista, notamos que já está dentro de um procedimento evolutivo, desenvolvido, saindo do período rupestre, passando pelo período dos povos mediterrâneos, mesopotâmios e babilônicos, os egípcios, os fenícios, começando essa transição greco-romano e etrusco até chegar em Roma, Itália e todo o processo cultural Florença. Estamos dentro da Renascença. Este período renascentista, que aí por diante
vamos adentrar dentro de outros momentos importantes da arte. E é nisto que nós vamos ser ricamente cheios do conhecimento artístico quando entrarmos dentro desses ambientes, esses outros períodos da história da arte. Sou o professor Robson Macedo. Para mim é sempre uma honra poder compartilhar conhecimentos artísticos com vocês.